Olá, tamo junto. Mais um vídeo lindo dessa série sobre PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou Isa Minatel. Se você já está acompanhando a série, você sabe que esse é o vídeo número 7, com um tema super instigante. E a gente está compartilhando essa série com Maurício de Freitas, esse querido amigo, professor, especialista na área de PNL. Maurício, obrigada por estar aqui com a gente em mais esse vídeo. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando de um assunto que eu espero que ajude muitas pessoas. Você que está aí assistindo a gente, tenho certeza que vai ser importante para você. Sim, nós vamos falar de quê hoje, gente? Um tema daqueles. Como que a gente faz quando outras pessoas, às vezes muito próximas, às vezes é o nosso próprio parceiro ou parceira, que não compartilha da nossa forma, da nossa visão de educar a criança, daquilo que a gente quer desenvolver com a nossa criança. Às vezes nem tão próximo, às vezes é uma avó, um vô, os parentes, às vezes são amigos, né? Mas a gente muitas vezes sofre com pessoas que pensam diferente da gente na forma de educar as nossas crianças. E aí, Maurício, será que a PNL pode nos ajudar nisso? Né? Que situações a gente enfrenta em relação a isso? É um tema, Maurício, muito comum para os meus seguidores, sabe? Porque como muita gente que chega aqui já chega com essa intenção de encontrar novas formas de educar, de encontrar recursos para lidar com situações vividas, e muita gente chega aqui e toma essa decisão. Meio que, uau, nunca tinha ouvido falar disso, não sabia que dava para fazer diferente, né? E aí fala, eu quero isso para minha vida, eu quero viver nesse formato. Então, tem os dois públicos, né? E, enfim, tem muitos públicos, mas esses dois eu identifico bastante, né? E, então, acabam que começam uma natação contra a correnteza, porque é um pouco diferente do que prega a nossa cultura, né? E acabam, então, enfrentando essas contrariedades, assim, de outras pessoas que acabam não concordando, colocando alguma resistência, questionando, né? E as pessoas falam, e aí, como é que a gente faz, né? O que a Vamos falar primeiro do problema, né? Sim. Para a gente entender que problema é esse, né? Exatamente com o que a gente está lidando. Quando a gente pensa em programação neurolinguística, tem um pressuposto que é o primeiro pressuposto, a primeira crença raiz, assim, de como a gente percebe o ser humano, de como funciona o nosso cérebro, que é a ideia de que nós não nos relacionamos com a realidade externa a nós do jeito que ela é. Na verdade, a gente se relaciona com a realidade externa a nós com base nas nossas construções mentais. A PNL é construtivista no estilo do pensamento de Piaget, né, de que a gente vai construindo a nossa percepção de mundo à medida que interagimos com o mundo e modificando conforme a realidade se apresenta diferente para nós e exige novas aprendizagens. O que acontece? A gente recebe a informação do mundo externo através dos órgãos dos sentidos, eles transformam, tem que passar por uma transformação, transforma essa informação em impulso elétrico, um impulso nervoso, que trafega através do sistema nervoso periférico, as vias aferentes até o encéfalo. Ali, no cérebro, no encéfalo, sem contato nenhum com esse mundo exterior, nós temos que começar a construir algo a respeito do mundo exterior. Daquilo que então, chegou. O cérebro começa a fazer seu cinema mental, assim, né? Imagens, sons, sensações físicas. Para nós, parece que é o que está acontecendo lá fora. Quando eu falo, fulano de tal está com uma blusa azul, parece para mim que a blusa da pessoa é azul. Eu estou me esquecendo que, na verdade, a sensação visual criada a partir da sensação visual, foi criada uma representação imagística no meu cérebro do azul. Mas, na verdade, aquilo que eu estou vendo como azul é uma determinada frequência de onda em hertz que foi transformada em cores. As cores só existem no cérebro. E que Sons também. Inclusive, outro cérebro, o outro olho, capte um pouco diferente esse mesmo, né? Levemente Com algumas diferente, mas sim. Né? Ou, por exemplo, um cérebro não humano não veja o azul. Olhe para a mesma coisa e não enxergue o azul, né? Então, é o caso do cérebro artificial, né? Da robótica, da inteligência artificial, que ele faz uma leitura diferente da nossa, ele não vê o que a gente vê. E aí, só para fazer um parêntese nisso, se nós estamos falando isso do azul,
ou seja, que é uma cor, que é uma coisa instituída, vamos dizer, né? Um padrão, né? É uma coisa que assim, ok, isso todo mundo concorda que é azul, né? Ainda Sim. pode ter diferença, né? Era isso que eu queria Imagine... falar, era nisso que eu ia chegar, que a gente está falando de coisas que as diferenças são sutis demais, né? A nossa neurologia é muito parecida. Então, por exemplo, os sons, eles só existem no cérebro. Porque lá fora, o que acontece é que tem a vibração de objetos que mobilizam a massa de ar. Aí, através do nosso nervo auditivo, excita o sistema nervoso e o cérebro, olha que coisa linda, né? Transforma isso em som, né? Mas isso não existe lá fora do jeito que a gente percebe. Então a gente não tem contato direto com a realidade objetiva externa. Mas nesse sentido, que é o que você está falando, é meio parecido. A gente percebe o mundo sensorialmente de uma forma meio parecida. Tanto que nisso a gente tem muita concordância. Quando você vai fazer uma descrição bem sensorial de um fato, se uma pessoa descrever um BO, um boletim de ocorrência de uma delegacia, ela está bem factual, só com aquilo que pode ser visto, ouvido, sem muito floreio, né? Aí as pessoas concordam, foi assim, foi desse jeito. Agora, se nós fazemos isso em relação à realidade externa, sensorial, a gente a gente constrói um mapa a respeito desse território externo a nós, que é bem diferente do território. Se você usar um mapa para trafegar, por exemplo, num determinado local, se você olhar para o mapa, você vai ver que ele é uma representação. Se ele for uma boa representação, ele te ajuda, mas ele não é o que é de verdade o território. Se botar um mapa da Avenida Paulista de São Paulo no chão e tentar andar em cima da Avenida Paulista, você não está na Avenida Paulista. É só para a gente entender que esse mapa mental não é o território. Né? Agora, se eu dei esse exemplo, e a Isa falou muito bem, nossa, você imagina então se fosse a respeito de outras coisas. Cada pessoa tem uma maneira de perceber a realidade, uma construção interna do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, um monte de coisas que ela acredita, crenças. Às vezes ela está aberta para novos conhecimentos, às vezes ela está num momento fechada para novos conhecimentos, às vezes elas têm convicções muito fortes. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Imagina que você é papai, é mamãe, está assistindo a Examinatel, ela está fazendo uma proposta de um monte de coisas tão legais na educação das crianças, e aí você tem essa visão, essa maneira nova de propor essa educação, e você vai falar com o seu cônjuge, ou vai falar com a vovó ou o vovô, né? E a pessoa reage super mal a isso. E pode ser que você não saiba, mas ela teve uma experiência extremamente dramática, ou mais de uma, na sua própria infância, às vezes um abuso, alguma coisa desse tipo, que construiu nela ideias de como deve ser. Então ela fica extremamente convicta, porque tem uma força emocional dentro dela, algo que é uma reação emocional, achando um absurdo o que você está querendo fazer nessa educação de criança. Entendeu? Ou seja, a gente está falando aqui de um problema. Não é tão fácil assim que todos achem que o que você pensa está correto, é adequado. Eles têm as experiências de vida deles, as histórias de passado deles, o repertório de experiências. Às vezes uma dificuldade até de entender, dependendo se for algo intergeracional, né? Pais, avós, pode ter uma dificuldade de entender um contexto novo. Pode ter um medo em relação ao futuro, expectativas negativas de futuro, de testar algo novo e prejudicar a criança, sabe? Então, assim, você que está propondo algo novo tem que saber que não é assim tão simples, né? Não é Tão fácil óbvio. assim. Não é óbvio. Não Para é você é. óbvio, né? Porque tem muitas coisas que as pessoas falam, gente, mas é óbvio. Não é óbvio, né? Não Não necessariamente, é. né? A gente fez uma caminhada para achar óbvio, só que a gente agora que chegou lá, parece óbvio, né? Então, É isso aí, adorei o que você disse. Nós é, fizemos toda uma caminhada, a outra pessoa não caminhou com a gente. isso. Eu costumo fazer uma metáfora da ponte, Maurício. Eu falo que quando a gente vem para esse lugar de uma educação diferenciada, que a gente quer usar mais, eu chamo de recursos nobres, que não sejam os violentos, né? Que não sejam os recursos de castigo, punição, recompensa, né? A gente quer uma coisa um pouco mais
voltada para entender mesmo do cérebro humano e conduzir este cérebro para aquilo que a gente acredita ser melhor, no sentido dos nossos valores, né? Da nossa forma de enxergar o mundo, porque, afinal de contas, boa parte do que a gente passa na educação é isso, né? São os nossos valores, a nossa forma de enxergar a vida e o mundo, né? E aí eu falo que a gente constrói uma ponte com cada filme que a gente assiste, com cada livro que a gente lê, com cada post que a gente faz, com cada curso que a gente faz. Cada uma dessas coisas vão compondo um caminho até a gente se sentir seguro para fazer uma coisa diferente lá do outro lado dessa ponte. Quando a gente está do outro lado dessa ponte, a gente vê que, nossa, realmente tem muita coisa legal aqui, faz sentido, muita coisa que aqui a gente acha, é óbvio. É óbvio. É óbvio, é muito melhor, não é? Tem mais tendência a ser violenta ou a receber e aceitar violência. É óbvio, do lado de cá. Só que a pessoa que está do lado de lá da ponte, que não viu o post que eu vi, que não acompanhou as lives que eu acompanhei, que não acompanhou as séries de YouTube como essa aqui que a gente está fazendo, que não leu os livros que eu li, que não fez os cursos que eu fiz, ela olha e vê um buraco, um abismo. Ela fala, você é louca! Como é que pode acontecer isso. Como é que você quer educar a criança sem bater, sem dar castigo? Desde que o mundo é assim que funciona. Ela olha e só vê um buraco, ela vê um monte. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, até de compaixão de quem está do lado de lá. Né? Porque, assim, a pessoa também quer o melhor para a criança, geralmente. Né? Se for uma pessoa, né, bem intencionada, comum, vó comum, mãe comum, pai comum, tio comum, padrinho comum, professora comum, pediatra comum, sem grandes, né, exceções aí, todos querem o bem para a criança, todos estão bem intencionados, né? Então, a diferença é que eles talvez não estejam conseguindo enxergar a ponte que um ou outro já está enxergando e já talvez até atravessou. Né? Uma outra coisa do problema que a gente pode falar é que quando uma pessoa fez uma descoberta, quando ela está numa fase de descoberta, que pode demorar bastante tempo, né? A gente pode chamar aquela empolgação da descoberta de algo novo por anos até, ela fica um pouquinho fanática, porque ela acredita que isso é maravilhoso, é sensacional, é perfeito, é incrível, ela tem que divulgar para todo mundo. Então, muitas vezes acontece de você ficar um pouco exagerado na sua maneira de propor para outras pessoas esse novo caminho, né? Querendo chamar todo mundo para a ponte, para não ficar sozinho do outro lado da ponte, né? E tal. E você tem que tomar um pouco de cuidado, porque, embora não perceba, pode ser que você tenha ficado autoritário, tá? É um autoritário do bem, né? Eu falo que é um Hitler do bem que mora na nossa mente secretamente, e querendo obrigar os outros adultos, viu? Com os outros adultos, claro. Não, com a criança eu faço tudo, mas com os outros adultos acaba aparecendo autoritarismo, né? Um pensamento autoritário. Que eu brinco com essa ideia do Hitler do bem, né? Que é obrigar os outros a fazer a coisa certa, porque aí vai salvá-los daquele lugar horrível em que eles vivem. Muito bom. Mas o problema disso é que você não está percebendo normalmente que é autoritarismo, que a gente acha que é autoritarismo é quando alguém tenta obrigar, alguém está fazendo uma maldade, tenta obrigar alguém através da violência e tal. Só que algumas vezes a pessoa está alterando a voz, está usando palavras agressivas, não está respeitando o ponto de vista do outro e nem está percebendo. Nem está percebendo. Então, você que quer fazer com que outras pessoas se sintam motivadas, você que gostaria de também ajudar outras pessoas a gostarem do que você está gostando agora, tem que se observar bem, porque se você estiver totalmente desinteressado, desinteressada, ok, você vai conversar sobre isso com muita leveza, mas frequentemente você é uma parte interessada, você tem interesses, vai ser mais confortável para você, vai ser melhor se eles entrarem no mesmo barco que você. Nesse sentido, tem um lado aí que é da nossa espécie, né? De tentar convencer um pouco mais, com um pouco mais de força do que seria se você tivesse com essa liberdade de deixar o outro pensar o que ele quiser, mas compartilhando apenas, convidando apenas. Quando você tem interesses, isso mexe com você, você tende a ficar um pouquinho mais autoritário. E o pior é que a criança observa, né? Então, assim, agora você mudou a educação da criança, tá uma beleza, né? Tratando bem a criança. Mas aí, com os adultos, você lida de um jeito diferente, ela tá te vendo, às vezes, fazer isso. E ela está aprendendo, às vezes, mais isso até, porque é o exemplo que você está dando, é o comportamento que ela está modelando de você, ela está observando.
e absorvendo. Quando vai ver, a criança vai ter atitudes parecidas, impositivas, autoritárias, com os irmãozinhos, com outras crianças. E você fica, meu Deus, com quem ela aprendeu? Pois é, olha no espelho que foi com você mesmo. Às vezes aquele pontinho cego, né, que a gente ainda não está percebendo que sobrou da nossa estrutura autoritária, às vezes agressiva, violenta, né? E é muito interessante que às vezes a criança ela absorve assim e reproduz igual. Às vezes, na imaturidade dela, ela reproduz com agressividade mesmo, com violência, com tapa, com mordida, com soco. Sim. E aí a Sim. gente acha, como? Nunca apanha, eu nunca bato, eu nunca grito, eu não faço nada, como é que a criança está violenta assim? Não, nunca bato, nunca grito, né? Com a criança, mas com o outro adulto eu tô lá, falta xingar, né? Falta, às vezes xinga, Uhum. né? E a criança absorve essa violência, essa agressividade nossa, né? E às vezes por causas nobres, como você falou, o Hitler do bem, né? Às vezes eu tô militante da criação com apego. Às vezes eu tô militante, eu tô fazendo a guerra pela educação para a paz. Sabe? Às vezes eu tô... Então, isso é bem comum, bem comum, bem comum. É bem importante a gente ser lúcido, sem ingenuidades. Nós temos impulsos autoritários que estão no cérebro de todo mundo do planeta inteiro. Nós temos uma tendência autoritária que tem a ver com como a nossa espécie se organiza, se une, né? E aí tem os líderes, os seguidores e alternância entre isso e luta entre líderes do mesmo grupo. Isso vai acontecer em alguns grupos de mamíferos e conosco acontece no nível mais profundo de ideias e tudo mais. Então, saber que isso existe para não fantasiar, imagina, eu sou totalmente santo, bom, maravilhoso. Não existe isso daí não, tá? Deixa a ingenuidade, perceba que você tem isso, faz parte, é humano, né? Normal, tranquilo. Apenas fica de olho, Tamo saiba que está junto, né? ali. Tamo É, junto. é isso aí, assim, tem um bichinho dentro de mim assim que às vezes quer sair, então eu tenho que olhar para ele e dar uma boa direção para ele, porque ao invés de repente de você se tornar autoritário em um determinado momento, você apenas fica persistente, fica uma pessoa que tem uma personalidade firme, legal, entendeu? Então é você trazer consciência para isso, tomar consciência disso e tornar isto engenhoso, positivo. Ô, Só isso. Maurício, tem uma situação também que acontece em relação a isso, que eu gosto de trazer também uma pergunta. Por exemplo, quando a gente tem umas situações que eu já vivi com pessoas que eu acompanho, vai, alimentação. Pessoas que têm um valor muito grande para alimentação saudável e que, portanto, querem isso para sua criança. E aí, tem a vovó que quer dar um docinho, a vovó que quer, né, que tem no docinho um valor de afeto, um valor de carinho, um valor de infância, né? Coitada da criança, não vai poder comer um doce, um chocolate, umas coisas assim, né? E às vezes, por mais que para mim o ideal fosse passar sem, né? Quando eu faço uma briga ou até corto relações com vovó, ou realmente quero afastar a criança da vovó por causa do doce, né? Que alimento emocional, já que eu sou tão preocupada com alimento, eu estou trazendo para o interior do corpo emocional da minha criança, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado com alimento físico, por exemplo, e não está percebendo que para não colocar um alimento físico que eu acho lixo, eu estou jogando um monte de lixo emocional na vida. Ou seja, o que eu estou querendo chegar? Que situações, que broncas eu vou comprar, que brigas eu vou comprar e até que ponto, de que forma, se eu vou de fato a fundo com aquilo, se vale, se não vale. Sabe, algumas coisas eu acho que a gente precisa ponderar, né? Que a gente às vezes olha para um ladinho só da história sem perceber os mais sutis, né? A gente olha o corpo físico sem perceber o emocional, né? O mental, o espiritual, que são invisíveis, né? Às vezes é mais difícil de olhar para esses, né? E de perceber esses. Tem que ver também que níveis de convicção exagerada talvez você esteja. Eu, por exemplo, fui um vegetariano radical, hoje em dia não sou mais. Eu sou alguém que consumo muito pouca carne, mas eu não tenho mais nem a questão do vegetarianismo. Mas eu já fui meio radical.
E aí eu entendo a pessoa que tem convicções muito plenas, porque podem ser diversas, né? Que estão levando a pessoa. É parecido com convicção política, é parecido com convicção religiosa, deixa a gente um pouquinho fanático. E aí é uma escolha sua. Você, como papai, como mamãe, fizeram uma escolha, de repente, e isso aparta um pouquinho vocês de um determinado grupo da sociedade, né? Isola um pouco vocês. E tudo bem, vocês fizeram essa escolha. Mas será que as crianças, elas. Aí é uma decisão sua como pai e mãe, né? Mas será que para elas é também importante que elas sejam isoladas de outras pessoas e que elas sejam apartadas de um grupo social, não convivam, porque vocês estão fazendo essas escolhas por elas, ou vale a pena essa criança ter o convívio com diversas possibilidades de fazer a escolha na vida adulta, como você fez também, quando você estava preparado para isso, né? Então, porque o que que acontece? Eu vejo que alguns pais, eles podem até separar a criança de alguns convívios sociais importantes. Como você falou, pode ser que o pai ou a mãe não querem levar a criança na casa da vovó nunca por conta disso, mas também é nutrição esse contato familiar, né? Então você tem que pesar bem na balança, sabe? E Porque não é nem senão abrir você mão pode criar uma certa completamente, né? separação, sabe? Uhum. E isso pode ser psicologicamente ruim também, né? E a gente não tem só duas escolhas, né, Maurício? Esse é Com um ponto certeza. importante também. Às vezes a pessoa olha para a situação e só vê duas escolhas. Ou afasta para não ter que passar por isso, ou arruma confusão com a avó, aquele desespero, ou larga a mão e deixa, então, não vou nem fazer minha, né, do jeito que eu quero, simplesmente larga. Mas a gente não tem só duas escolhas, né? Isso Com também é uma certeza. coisa importante de se dizer, né? Existem ferramentas que podem nos ajudar a encontrar ganha-ganha, meios termos, situações mais, Com talvez, um certeza. pouco mais A gente podia ir equilibradas. agora um pouco para a solução, porque a gente falou muito dos Vamos? problemas. Você que está ouvindo a gente ouviu problema, 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 agora deve estar assim, ah, meu Deus, é isso mesmo, esse problema todo. Calma, a gente vai falar de algumas soluções para você lidar melhor com Como que isso, né? resolve, né? Mas antes disso, só para falar daquela coisa da alimentação, me lembrei de um negócio, Isa. Seria legal a pessoa perceber que medos ela tem. Uhum. Quando o teu filho vai receber, vamos colocar o exemplo que você deu, né? Que é um bom exemplo. Vai receber o doce da vovó, ou vai participar da festa junina da escola, ou não vai ficar isolado, você entendeu? Uhum. Na verdade, o que é que você teme? Qual é o seu grande medo? Porque parece que não é só o doce da vovó, nem é só o evento de festa junina. Você está temendo alguma coisa. O que que você teme que aconteça depois disso? O que que você teme que ocorra em relação ao seu filho? Porque pode ser que sejam esses temores, esses medos que deixam você radical, ok? Então pense nisso. Toda vez que você fica muito radicalizado em relação a um caminho, pode ser alimentar, pode ser em relação à política, pode ser em relação à religião, o que quer que seja, perceba do que você está com medo, porque o medo deixa a gente bem rigoroso e radical E é em relação a algumas irracional, né, coisas. Maurício, muitas vezes, né? O medo é irracional. É uma coisa irracional que nos leva também a algumas reações irracionais, que a gente, quando vai ver, às vezes é desproporcional ao que está É de fato desproporcional. acontecendo, né? Aí as Um pessoas... bom questionamento é do que eu estou com medo, hein? Por que eu estou ficando tão rigoroso em relação a isso? Por que eu estou julgando tanto as outras pessoas? Se eu estou julgando tanto, eu tenho medo de quê? O que eu estou construindo como algo muito ruim para o futuro e que eu estou olhando para fora e vendo esse ruim lá fora nas pessoas com quem eu convivo? Seria bacana a gente pensar nisso, porque são formas de polarização que as pessoas não percebem. Isso é uma forma, isso não é uma forma de polarização, são as escolhas que eu estou fazendo de vida e tal. Tudo bem se você fizer as suas escolhas de vida, mas quando você começa a olhar o outro com muita crítica, muito julgamento, agora você já se polarizou, né? Está se separando, está se isolando e está julgando o outro inferior Uhum. E como se só por causa de tivesse... comportamentos e de escolhas. Sendo que as pessoas não são seus comportamentos, não são suas escolhas, são muito mais do que isso. Isso é um pressuposto da programação da linguística. As pessoas não são seus comportamentos ou escolhas, elas fazem comportamentos diferentes na infância, na adolescência, na idade adulta, mudam de comportamentos, né? Elas são muito, muito mais do que isso.
Aliás, esse é um bom filtro para olhar para a criança. A criança não é o comportamento dela. A gente não é o nosso comportamento. Por isso, quando a gente erra de vez em quando, erramos, ok, mas a gente não é tudo errada. Ai, eu sou errada, eu faço tudo errado, eu sou... Né? Não, a gente teve aquele comportamento equivocado, a gente não é aquele comportamento. Enfim, é reconfortante esse pressuposto, me ajuda muito. A identidade é uma outra coisa, e os comportamentos, eles são muito passageiros, eles podem ser transformados, até aqueles hábitos que ficam bem arraigados, né, Isa, podem ser modificados, a gente pode modificar, né? E a identidade também muda, mas ela é um aspecto mais estável, né, que define um pouco melhor nossa personalidade, é uma outra coisa, tá? Então, diferenciar pessoas e comportamentos ajuda você a lidar melhor com as pessoas, ajuda você a lidar melhor com a criança e com você. Você também não é esses comportamentos, você é muito mais do que isso. E parar um pouco também de ficar se sentindo, eu não sou legal, eu não sou ok, eu sou um lixo porque eu me comportei de tal maneira. Eu sou nervosa, eu não sou paciente. Coisas desse tipo, né? A prova de que você, na verdade, é uma pessoa legal, é que você, inclusive, está olhando para esses comportamentos e querendo melhorar. Olha que legal, que informação sobre... Isso é muito mais verdadeiro sobre quem você é do que o comportamento em si, que muitas vezes é um hábito a ser modificado ou uma reação automática ligada a experiências negativas anteriores e assim vai, tá? Bom, mas agora vamos falar da solução, né? Que o pessoal está querendo saber como eu soluciono isso. Já entendi, mas me fala como é que resolve. Já estou ciente do problema. Faço o que com isso? Na verdade, sabe o que as pessoas estão querendo saber, Maurício? Faz o que com aquele marido? Ou com aquela esposa? Ou com aquela sogra? Ou com aquela mais ou menos isso, né? Ou com a mãe, a própria mãe, né? Ou com a madrinha, comadre, amiga, professora. Faço o que com essa pessoa, Maurício? Me diz. Olha, a primeira coisa, levanta a bandeirinha da paz, aquela bandeirinha branca, sacode ela bem claro para dizer que você não veio atacar. Maravilhoso. E vamos conversar e vamos negociar, vamos entender de uma forma bacana como é que fica bom para os dois, considere o outro também, né? E a gente chama isso em PNL de negociação ganha-ganha. Né? Que é quando você, por exemplo, vai para uma conversa com seu marido, com a sua esposa, e vai conversar sobre o que você sente, o que você pensa, sem apontar o dedo, sem julgar, sabe? Porque senão a pessoa já fica reativa imediatamente. E você fala do que você sente, de como você está interpretando a realidade, do que você pensa, do que você quer de bom. E quando você começa a falar do que você quer de bom, que são os seus valores, vai ter muita sintonia. Você pode perguntar para a pessoa, e você, o que você quer de bom para o nosso filho, por exemplo? O que você espera de positivo? Conta para mim. E vocês vão perceber que, embora vocês tenham maneiras diferentes, comportamentos diferentes, vocês têm valores que se sintonizam, que se conectam. E aí vocês se sentem numa conversa de alto nível. É a partir daí que vocês podem pensar ideias para que os dois, não só você, tá? Presta atenção no que eu estou falando, não só você. Não é uma competição de quem tem razão, né? Exatamente, os dois. Só para a gente lembrar, porque, né, os dois essas conversas viram, tá vendo? É isso que eu estou te falando, demorou, hein, para entender? E não é isso. Os dois têm que ficar felizes, você e a outra pessoa. Garanta que a outra pessoa também fique feliz. Às vezes a outra pessoa fala, tá bom, vamos fazer do seu jeito. Não deixa ela fazer do seu jeito. Por quê? Porque ela vai fazer do seu jeito, mas ela não está gostando disso, e ela vai, em alguns momentos, sabe, isso que ela foi submetida, ela vai, em alguns momentos, se rebelar, mesmo que ela não esteja querendo fazer isso, mesmo que ela tenha assumido o compromisso com você de fazer do seu jeito. Então, assim, fala para ela, não, mas me fala como você quer, como a gente pode fazer de um jeito, jeitos novos, que não é nem o meu, nem o seu, novas maneiras que atendam os dois, tá? Existe uma diferença importante entre fazer e fazer querer fazer. Bem diferente. Né? Então, assim, fazer o outro fazer o que a gente quer, a gente pode, bota câmera. Põe a vovó cuidando do menino, põe câmera. Vai fazer do jeito que você quer.
né, e tal. Mas aí, e o que está nas entrelinhas? E a forma como está fazendo? E o que tudo que a criança está absorvendo da contrariedade que a pessoa está em fazer aquilo, a coisa até de boicotar inconscientemente, acaba boicotando para fazer dar errado, falar, tá vendo? Fiz do jeito que você falou e deu errado, porque fica... Vou te falar uma coisa que pode acontecer. sobre Você é o aquela errado. mãe, vamos supor que seja uma mãe, né? Você é aquela mãe que está conseguindo que todos façam o que você quer. E a mensagem maior que a sua criança aprende é o quanto você é chata e autoritária. Uhum, Já uhum. pensou ser essa a principal mensagem que ela aprende para a vida dela? O quanto mamãe só que sabe das coisas, eu não sei, deixa eu ver com a minha mãe, fica às vezes dependendo do perfil, uma criança Dependente. extremamente dependente, Né? insegura, não vou fazer porque eu não vou fazer do jeito que é minha mãe, né? Minha mãe não vai gostar do jeito que eu faço, Uhum. porque ela não gosta do jeito que ninguém faz, só o jeito dela que é o melhor. Ou a criança pode imitar esse perfil e, de repente, se tornar muito mandona, querer comandar todo mundo em volta. Ou a Controladora. criança pode entrar no contrário, né? Aqui já falando um pouquinho de perfis de codependência emocional, entrar num desajustado e né, nunca vou ser tão bom quanto a minha mãe. Ou a criança pode falar, ai meu Deus, que eu não quero ser parecido com a minha mãe jamais, pelo amor de Deus Deus. E que ela me tenta ser o livre. contrário. Então, tudo Até isso por porque conta desse jogo social que foi feito, que não precisava ser jogo. não precisava. Podia ser relacionamento de verdade. Uhum. Só que relacionamento de verdade dá trabalho. Do mesmo jeito que a educação que a Isa propõe, que você vai conversar, que você vai ter paciência, você vai educar de verdade, você não vai ficar impondo coisas. Pois é, a mesma coisa nos outros relacionamentos. Né? Não adianta ficar fazendo jogos de dominação, de controle, de culpa, de medo para obrigar o outro a fazer alguma coisa, porque a criança está absorvendo isso também. E ela absorve melhor, às vezes, essa dinâmica familiar do que o que você ensina verbalmente. E o problema é que a gente muitas vezes não tem essa escolha consciente, sabe, Maurício? Eu falo muito por mim. Eu vivi muito tempo em jogos emocionais, muito tempo da minha vida, assim, com a minha sogra, com o meu marido, com a minha mãe, com meu pai, eu me sentia em alguns lugares que eu tinha que fazer a oposição, eu tinha que mostrar que não era Uhum. assim, eu tinha que evidenciar a falha do outro, eu E é tinha uma coisa emocional, né, Isa? Não era uma coisa que você sabia que estava exatamente, fazendo, era Maurício, eu não tinha a impulso. menor ideia que eu estava fazendo, eu era fruto muito de como o meu temperamento funciona, minha cabeça vai por ela mesma, e do costume familiar, que minha mãe fazia, falava. Então, teve uma parte muito boa que ficou disso, por exemplo, a minha mãe é extremamente analítica, então ela analisa o comportamento de todos, 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 todos. É psicóloga, aliás, né? Então, Uhum. ela tem. Depois fez psicologia depois, ela já era assim antes, fez psicologia, eu já tinha 15 anos. Né? Então, Ela somou apenas se especializou, né, digamos assim. naquilo, exatamente, exatamente. E aí, isso me deixou uma coisa muito boa, de pensar sobre comportamentos, de conseguir identificar refinamentos mesmo que eu não veria, né, por mim mesma e tal. Por outro lado, eu já sou uma pessoa muito diferente dela em forma, jeito de ser, né? Então, aquilo dentro de mim crescia. As análises dela que ela conseguia fazer com menos raiva, com menos envolvimento emocional, mais frias, análises mais em mim, meu Deus, virava um negócio e aí eu falava o que talvez ela tivesse vontade de dizer e não tinha coragem, e ela gostava que eu falava. Então, assim, sabe? Então você recebeu Olha, apoio, né? Olha, um olha apoio, né, no o comportamento. engodo que eu me meti, sabe Lembra assim? que você falou de recompensa? Né? Muita gente Sim, acha que recompensa é algo bem explícito. Quando você parabéns, apoia, né? mas quando você apoia o comportamento de alguém, quando a pessoa ficou feliz, mesmo que ela não diga, você percebe que ela ficou feliz, você recebeu seu biscoitinho canino para repetir o comportamento mais Especialmente vezes. se essa pessoa é a mamãe. A mamãe você multiplica Especialmente. por 10 o biscoitinho aí, né? Você recebeu um. Então, e óbvio que a minha mãe também não percebia que estava fazendo isso, e foi se dando conta. É muito bonita a nossa relação também, como amadureceu. Como a gente foi conseguindo perceber essas coisas e a gente foi trazendo uma para outra. E hoje a gente tem uma relação muito interessante. Por um momento na vida, a gente ficou até um pouco assim, sobre o que falaremos, porque falávamos muito das outras pessoas.
e depois conseguimos colocar outras coisas nesse lugar. Só para dizer, né, abrir essa parte pessoal aqui, que não é exatamente uma escolha. Se a gente está sendo autoritária de querer fazer o outro fazer, em vez de querer fazer o outro querer fazer, né, não é exatamente uma escolha consciente. É só para dizer isso, sabe? Que às vezes... Sim, é importante a pessoa saber que ela pode receber ajuda, né? Bom, profissionais de PNL fazem um trabalho lindo nesse sentido, tem profissionais especializados também em codependência emocional que ajudam você a sair um pouco dessas respostas automáticas que são padronizadas e que começam muito cedo na nossa vida. E você talvez até ache, eu sou assim, acho que eu sempre fui assim, mas será que realmente você é assim? Ou isso foi uma máscara que você aprendeu a usar para julgar, em que você não está expondo de verdade seus sentimentos, mas se protegendo por sentimentos substitutos, por emoções substitutas, sabe? Então, assim, é possível mudar isso, e se você sente que é que nem a Isa falou, é um impulso emocional muito forte, busque ajuda, porque sozinho a gente não consegue nesse tipo de coisa, sabe? Você fica tentando, mas fala, parece que é maior que eu, parece que é uma reação que quando vai ver já foi. Depois é que eu consigo pensar. Então aí é a hora da gente buscar ajuda. Todo mundo precisa. Mas vocês também? Tipo, a Isa também precisa, o Maurício também precisa. É claro! Obviamente, porque nós temos pontos cegos. E né? O que eu estou contando aqui de alguma coisa que já melhorou foi minha receita foi muito PNL e terapia. Muito. Te ajudou, né? Essa foi o meu caminho, não é que é o único, né? Nem que precisa. Aliás, acho que a gente está aqui porque recebeu esse tipo de ajuda, foi muito legal para a gente, e a gente trabalha com isso hoje. Basicamente é isso, né? Não é assim com todos os profissionais, mas pelo menos pelo que eu estou ouvindo de você, comigo também foi parecido. Foi bom demais eu sair de um monte de perturbações desnecessárias. Sim. E o que a PNL trouxe para mim foi essa capacidade de me enxergar funcionando. Sabe assim? A dissociação, você se enxergar, né, fora da emoção. Olhar para si mesmo de fora, perceber a si mesmo. Entender a diferença entre o papel do ator e do diretor, né? E me colocar de vez em quando no lugar de diretor e falar o que eu quero para essa cena da minha vida, para esse momento que eu estou vivendo, para essa situação que eu estou enfrentando com alguém que pensa diferente de mim em relação à educação do meu filho. Esse papel que você falou, de ficar um pouquinho de fora, também é fundamental naquela conversa que nós falamos. Vamos voltar nessa conversa. Então, você levantou a bandeira da paz, quer dizer, você foi ali, não foi para impor nada e tal, foi para conversar de verdade. Você vai falar das coisas que você sente, do que você acha que talvez seja bom, vai perguntar para a pessoa o que ela sente, o que ela acha que seja bom, não reage. Não reaja a ela. Fale das coisas que são importantes, valiosas, que você espera, que você deseja para o seu filho. Pergunte para outra pessoa. E aí vocês vão começar um processo chamado brainstorming, né? Que em português, tempestade de ideias, dependendo do lugar do Brasil, toró de parpite, que o pessoal faz essa piadinha, né? É um momento para realmente pensar coisas que possam unir, integrar os dois, ou seja, o que é que nós podemos fazer que é bom para os dois, que atende bem os dois, que nós dois ficaremos felizes e que esses nossos valores importantes, que são mais elevados do que simplesmente o que a gente quer fazer, esses valores, por exemplo, é muito importante para mim tal coisa em relação ao meu filho, para mim importante é isso, e os dois admirarem os valores um do outro e falar, isso é mais importante, não como vamos fazer. Como vamos fazer? Vamos ser criativos agora e encontrar uma maneira de nós dois juntos conseguirmos o resultado. E aí vocês começam a ter ideias, até que chega uma hora que você fala, nossa, essa ideia é muito boa para nós. E os dois juntos. Esse é um método de mediação, inclusive, mas a gente não vai ter um mediador externo, é você mesmo que vai ter que fazer um papel, não é tão fácil, tem que se despir de emoções muito intensas para conseguir fazer, por isso esse distanciamento que a Isa falou agora é importante, porque você vai precisar se despir um pouquinho dessas emoções para poder estar tranquilo, tranquila para essa conversa. E as ideias que vão fluir vão ser maravilhosas. Vocês vão sair daquela repetição, porque a gente entra numa espécie de loop mental. Tem que ser desse jeito, é desse jeito. E outro fala, não, mas é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Isso é a falta da criatividade, é um loop mental em que você fica extremamente repetitivo. Que tal se desapegar e falar, vamos pensar coisas novas? A partir daí surge algo que atende os dois, que é uma negociação ganha-ganha. Ok?
E é lógico, eu acho que é melhor que seja ganha, ganha, ganha. Como é que é? Ganho eu, ganho você, ganha a criança. Opa, atende os três, É isso. né? Se for ganha, 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 melhor ainda. É bom para mim, é bom para você, é bom para a criança, é bom para o mundo que nos cerca também, não causa prejuízos ao mundo. Opa, agora tem 4 ganhas. Maravilha. Né? Se todas as nossas escolhas, decisões conjuntas no planeta fossem 4 ganhas, ganha, 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 ganho eu, ganho o outro, ganha aqueles que estão à volta, ganha o mundo como um todo, nossa, o planeta ia ficar uma belezinha, né? Eu acredito nisso. Sim, sim. É muito incrível, né? E tem formas de funcionar. E eu ainda sonho com o momento em que a gente vai ter esse tipo de conversa e de olhar para as relações na escola. Eu acho que a gente tinha que aprender isso na escola. A gente teria muito menos problemas na vida e no mundo, no planeta, se a gente tivesse tido isso na escola. Então, eu ainda Você sabe sonho. que eu vi um case, eu não me lembro agora onde foi isso, foi numa emissora de TV, não sei se foi na TV Escola, foi numa escola, numa emissora de TV que fala de educação. De vez em quando assisto, eu gosto, né? Eu estava vendo um case num outro país. Bom, eu lembrei, mas eu não tenho detalhes. Eu acho que era na Finlândia. Eu vou falar o que eu vi ali que me chamou muita atenção, que eu achei o máximo, o máximo. Eles têm grupos para decisão conjunta, negociação, habilidades de comunicação. É muito maravilhoso. Eles fazem isso com as crianças, misturam professores com crianças, todos juntos no mesmo grupo, colocam as crianças para ser moderadores desses grupos Uhum. de tomada de decisão, de avaliação de diversos fatores. Eles criam representantes para formar grupos e discutir assuntos que vão afetar todos na escola, e é semanal. Eles Uhum. têm todas as semanas, com todas as idades, eles mesclam idades diferentes. E eu fiquei impressionado com o que eles conseguiram, porque me parecia uma coisa tão adulta, e na Sim, verdade não, as crianças conseguem participar super bem, as crianças são incríveis. desenvolvem tantas habilidades, eu achei o máximo, o máximo. Crianças são seres muito incríveis, Maurício. A gente não tem noção da competência das crianças, sabe? As crianças são muito competentes e a gente, por cultura mesmo, se acostumou a subestimar as crianças, né? Uhum. E o mais louco, a gente subestima em algumas coisas que elas já dão conta e a gente cria expectativas para coisas que elas ainda não dão conta, sabe? A gente subestima para questões, por exemplo, de autonomia, de compreensão de alguns quesitos, de alguns conceitos até mais abstratos, ou até da participação em tomada de decisão, como você está colocando. Uhum. E a gente tem expectativas de que ela... Você já entende por que você está chorando? Que ela não chore diante de uma frustração, entendeu? Porque ela já entende aquilo, né? Então, ela é capaz de entender no cognitivo, mas o emocional ela ainda não dá conta, então ela chora porque é forte demais para ela, né? Então, O detalhe é que ela cresce na idade adulta, daí de repente ou ela chora ou ela engole o choro, né? Se ela aprender como engole o choro, porque tem uma frustração, porque isso não foi resolvido, ela continua sendo um ser humano normal e tem emoções, só que agora ela se acha horrível por fazer isso, porque ela aprendeu que não pode, não pode. ela aprendeu que não deveria. Ela se acha infantil, ela se acha não ok, Isso. incorreta, quando na verdade é normal, é humano, e ela também iria sentir isso na vida adulta, ela só tem que gerenciar isso. Sim. Né? Então, assim, se a gente pudesse, de repente, vou arriscar aqui, tá? Resumir, assim, de uma forma bacana aquilo que a gente trouxe, pensando nessas discordâncias entre nós e outras pessoas sobre a educação da nossa criança. Não basta não atropelar a criança. A gente também tem que tomar cuidado para não atropelar os adultos que estão envolvidos nessa relação. Com certeza. Não é isso? Né? Então, E partir para debate com uma capacidade de negociação que vise um ganha-ganha. E se eu não consigo isso, eu também posso ter um termômetro do meu grau de maturidade, né, Maurício? Eu vou falar uma coisa, se você não consegue... né? Se você não consegue, depende, assim, vamos supor que você fala, eu não consigo isso porque, eu quero obrigar o outro. Sim, pode ser um termômetro de que tem algumas coisas aí precisando melhorar na sua habilidade de lidar com você mesmo, com as suas emoções, para conseguir se relacionar melhor, tá? E aí, busque uma ajuda.
Lembra que a gente falou, busca uma ajuda, vai te ajudar e tal. Mas pode ser que a pessoa não consiga por outra razão também, né, Isa? Uhum. Pode acontecer da pessoa conseguir gerenciar as emoções dela, ir para a conversa, mas ela fala que ela se sente perdida no meio, ela esquece o que ia dizer, ela não sabe direito se o que ela está fazendo, ela está conduzindo direito, então está faltando habilidade. Recursos, Tem isso também. habilidades, né? Então pode ser que falte habilidades de... Bom, primeiro então, você falou, olha, isso pode ser um termômetro de maturidade emocional, de como eu lido, gerencio as minhas emoções. Sim, se o teu autoritarismo pula mais forte ali, você quer obrigar o outro a fazer o que você quer, não Ou que não aguenta consegue ouvir a falar opinião nada do também, outro, né? ou não Ou se, consegue o falar e contrário, se chora, submete muito ou porque se quase morre, submete. mas não consegue falar, né? Essas coisas todas aí Isso podem... pode indicar que você precisa de uma ajuda para poder, sabe, lidar bem com você, com as suas emoções, ser assertivo de uma forma agradável e Às conseguir se vezes, relacionar, tratar, às né? vezes, até causas raízes dessas raivas todas, né? Porque às vezes tem Exatamente. umas coisas sustentando essas raivas todas que estão extravasando em qualquer situação agora, mas que não são de agora só, né? Podem ter Sim. raízes anteriores, enfim, tem muita coisa que pode ter. Agora, outras vezes, pode ser só desenvolver algumas habilidades, habilidade de persuasão, se comunicar de um jeito bacana, né? Técnicas mesmo, às vezes, né? Técnicas, né? Então Técnica, você né? pode aprender, por exemplo, rapport para poder se sintonizar bem com a outra pessoa, se conectar, e a pessoa sentir que a conversa é agradável e não se sentir ameaçada de forma alguma. Você pode aprender habilidades para fazer perguntas com alta qualidade, você pode aprender metamodelo de linguagem, que ajuda você a fazer perguntas, extrair informações da pessoa quando ela fala de uma forma vaga que não dá para entender direito, não julgar rapidamente o que o outro disse, conseguir de verdade obter informação. Você pode aprender prestidigitação linguística, que é uma habilidade incrível de persuasão, onde você vai perceber objeções da outra pessoa, que às vezes não são muito razoáveis. A questão é a seguinte, às vezes a pessoa põe uma objeção, mas parece que ela não tem argumentos muito lógicos ou razoáveis. E não adianta você brigar com ela, porque ela vai manter aqueles argumentos não tão lógicos. Mas existe um método dentro da programação neurolinguística, que é a prestidigitação linguística, em que você ajuda a própria pessoa a derrubar algumas objeções que são irrealísticas, que não são tão importantes assim para ela, mas que ela está validando e de repente você quebra a lógica dessas objeções. Tem a ver, às vezes, com crenças dela que são limitantes para ela própria, sabe? Você pode ajudá-la com a prestidigitação linguística. Bom, aqui a gente está enaltecendo uma espécie de set de ferramentas, um conjunto de ferramentas boas que a PNL tem de comunicação e relacionamento interpessoal. Eu Né? gosto muito também, nesse contexto, de pensar na ressignificação, sabe? De algumas possibilidades que a gente tem, né? De A prestidigitação é isso mesmo, entendeu? É você conseguir reenquadrar e a outra pessoa muda o significado. Ô Maurício, nós falamos de imaturidade emocional, falta de técnicas, habilidades de comunicação, de relações, que a gente pode, né, alcançar bastante com a PNL. Entramos, inclusive, aí, né, no curso, você acabou se lembrando por causa disso mesmo, porque é isso que a gente ensina na PNL. Tem uma terceira opção, por exemplo, pode ser que a gente chegue à conclusão que a gente realmente quer conviver menos com algumas pessoas, que são tão diferentes de nós. Pode acontecer isso, é verdade. Né? Pode ser que tenha pessoas que são muito diferentes, têm valores diferentes. Mas precisa pensar na criança também. Lembra dos vários ganhas, né? Ganha, 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 ganha. Será que para a criança é bom um corte de convivência daquele tipo? Né? Tem que pensar nisso, não só em você. Vários tipos de cortes também, né? Às vezes tem um corte, por exemplo, não precisa ser um corte total, né? Às vezes pode ser uma frequência menor, uma permanência menor. Sabe aquela distância saudável que a gente vai encontrando, né? Talvez com certeza possa ser uma opção em alguns casos, né? Só colocando... Eu acho que isso é a opção menos desejável, mas que de vez em quando pode acontecer. O melhor seria você se tornar mais habilidoso para lidar com a outra pessoa. Se você conseguir não se sentir tão afetado, porque lembre-se do seguinte, se está muito difícil conviver com outra pessoa, é porque você está se sentindo muito afetado. Aí o outro é difícil, o outro não, você está se sentindo muito afetado. É você que está mexendo em alguma coisa
que você não está conseguindo lidar bem, né? Olha como o outro acaba sendo uma porta para o seu autodesenvolvimento. Se você conseguir encontrar novas maneiras de se comportar em relação a outra pessoa, novas habilidades para se relacionar, para se comunicar de um jeito que é interessante, se apoiar em novas crenças a respeito do outro, relacionamentos, vai melhorar a relação com o outro, mas vai melhorar a sua habilidade de se relacionar em geral. Muito bom. Né? Porque podem surgir outras pessoas com perfil parecido no futuro. Sim. E você vai aprender a lidar com essas pessoas, não só com essa, sabe? Sim. Então, eu acho bacana se você puder falar, não, eu vou aproveitar isso como uma porta aberta para o meu desenvolvimento, a dificuldade com o outro mostra algo subdesenvolvido em mim, vou desenvolver em mim mesmo. É legal. Agora, se você falar, não estou dando conta, então vai para aquela alternativa que a Isa falou, de repente faz um certo distanciamento, vê o que você aguenta. Eu acho que tem pessoas e pessoas também, né? E aí, eventualmente, a gente está falando com alguma pessoa que tem uma situação realmente que, caraca, é melhor um pouquinho de distância, né? Enfim, só para trazer, é muito. A gente fala para muita gente, né? Então, só para trazer um pouquinho de opções também, né? Assim, para a gente não ter. Eu acho, Isa, que tem casos que são até extremos, tá? Tem casos que são extremos. Tem casos que a melhor coisa é você se distanciar mesmo de uma pessoa. Tóxicos, né? Que é demais, tem pessoas que podem ser abusivas, violentas, mesmo que às vezes façam parte da família. Sim. Então, que é uma coisa que a gente evita afastar, tá? Mas pode acontecer de você ter um caso muito tóxico. Sim. Às vezes a pessoa tem uma doença psicológica, uma doença mental, então tem muita coisa para avaliar aí. Você falou que lembrou de um caso, conta aí para gente. Lembrei de um caso, acho que a gente talvez possa fechar com ele, que nós estamos rendendo esse assunto. Eu estou com dificuldade de fechar esse vídeo, mas está lindo demais, né? Eu não consigo, mas talvez ele possa ser o fecha. É um caso simples, até assim, corriqueiro da vida. Eu estava com o Petros uma vez, ele devia ter, sei lá, uns 3 anos ou 4, e ele usava o cadeirão, né, dentro do carro, de segurança e tal. E a gente estava já em movimento, eu dirigindo, ele atrás, acoplado na cadeirinha do carro e tal, e começou a fazer um ruído, um barulho, como se a parte da cadeirinha estivesse batendo em alguma coisa e tal, e eu dirigindo, e eu, Petros, o que é esse barulho? Ah, é o seu cadeirão? O que ele está pegando? O que está acontecendo? E dirigindo e tentando identificar o que era, incomodadíssima com aquele barulho, ele falou, já sei como resolver, mamãe. Que ele não estava conseguindo, nem eu dirigindo, né? Ele falou, aumenta o volume do rádio. E eu achei tão interessante a sugestão dele, porque eu falei, gente, às vezes o barulho de fora está nos incomodando tanto, porque o nosso rádio interno está muito baixo, a gente não está nem se ouvindo, a gente está deixando o outro ditar, né, como a gente vai sentir, como a gente vai funcionar, ou até mesmo o outro ditar aquele nosso diálogo interno que a gente está acostumado já, né? Peraí, escolha a sintonia que você quer, a frequência da rádio que você quer e aumenta o volume do seu rádio interno, né? Busque leituras, meditações, coisas que você consiga controlar melhor, né? Como você está se sentindo. Eu me lembrei porque você falou justamente isso, né? Às vezes a gente está ouvindo e se incomodando tanto com quem está de fora, né? Peraí, aumenta aí o volume da música interna, do som interno que você deseja para a sua vida, né? Se você me permitir, vou usar uma analogia também parecida com isso, assim, claro, relacionada a isso. Se você está com um parafuso e tentando virar esse parafuso com uma chave de fenda e ficando muito bravo com o parafuso, esse parafuso é uma droga, ele não vira direito, a chave escapa toda hora. Que tal, ao invés de reclamar do parafuso, você olhar que talvez você esteja usando a chave de fenda de tamanho errado? Pega a chave de fenda certa. Que aí você fala, olha, encaixou direitinho no parafuso, agora está virando direitinho. Se torne habilidoso para lidar com as circunstâncias externas ou com pessoas que sejam desafiantes para você, ao invés de exigir que as circunstâncias ou pessoas se tornem diferentes e fáceis. Porque quando você se reclama das circunstâncias ou das pessoas, você está assumindo uma postura de desempoderamento total, de vitimização. E isso não te ajuda. Ficar se vitimizando e achando que o outro que está errado, a circunstância que é ruim. Habilite-se, né? Se torne hábil para lidar com as situações e a vida fica mais fácil para você. A vítima não é só aquela que tem pena de si. Ai, coitada de mim. Ai, porque os outros fazem isso comigo. Não. A vítima é aquela que não se vê empoderada para mudar a situação. Para mudar a situação. A vítima pode ter uma reação até com raiva, até irritante, até agressiva, ela pode ser vítima.
Ela pode. Ela pode se sentir superior e é vítima. Ele fala, mas como assim? Eu me sinto superior. Mas se você se sente superior, refém, o outro é muito inferior, mas se sente refém do outro, se sente, não consigo naquela situação. outro. Ele estraga meu humor. Como assim estraga o seu humor? Tem um treinador chamado Colin Cox que ele fala o seguinte: ninguém pode me levar à loucura a não ser que eu dê a chave para essa pessoa. O meu uma pai, boa frase. Maurício, quando eu era adolescente, ele dizia assim, ninguém tem o poder de te irritar. Eu falava, você tem! Hoje eu entendo o tamanho do poder que eu dava para ele, né? E que realmente ele não teria poder se eu tivesse um pouquinho mais de consciência, maturidade, recursos emocionais, mas que naquele com certeza. ainda não dispunha. Muito bom. Que bom, gente, que delícia. Espero de todo o coração que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho aí com a trajetória de todo mundo que vive essa situação, esse cenário de ter pessoas que não concordam com a educação, com a visão que você escolheu para sua criança, para educar a sua criança, né? E que você agora esteja um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais uma visão um pouquinho mais ampliada, com a consciência expandida em relação a tudo isso, né? Talvez não tenha uma ferramenta única pronta colocada aí na sua mão, mas abriu um monte de possibilidades e ideias novas, né, Maurício? Acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, trazer uns cenários ampliados aí para as pessoas, né? Vai para a negociação, para uma conversa, levanta a bandeirinha da paz, né? Ouve o outro, cria coisas novas, desapega um pouco, você vai ver que melhora as coisas. Negociação ganha, 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 em 4G. Exatamente. Você ganha, o outro ganha, a criança ganha e a sociedade toda ganha. Maravilhoso. Maurício, gratidão sem limites. Bom demais falar com você em mais esse vídeo. E não acabou, hein? Essa série continua. Então, a gente se fala no próximo vídeo. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos que acompanharam, gente. Gratidão. Valeu. Tchau.